Ah, cara, que assim, Tem o cara como a gente foi um dos primeiros, né? Acho que E- acaba acontecendo, mas... é legal isso, né? E assim, eu não sei, as pessoas às vezes não têm dimensão... ou não tem, é normal, né? Porque a gente não tem por que a gente ficar falando. Mas assim, quando começou eram 40 pessoas. Assim, tipo dia 1, né? A gente chegou a ter 260 funcionários, hoje são 220. Caralho. Ainda é bastante gente. Pô, tá grande o Level Up ainda, cara. Hoje a gente faz outras coisas. O que vocês fazem além de jogo? Então, o que aconteceu? A gente, ao longo do tempo, eu acho que a gente teve 5 jogos bem-sucedidos, na minha análise, tá? Ragnarok, na ordem, né? Ragnarok, na ordem de lançamento. Ragnarok, Grand Chase, PW, Combat Arms e Warface. Esses foram 5 que eu considero assim, esses jogos funcionaram. Ao longo do tempo, alguns jogos, assim... É legal que a gente é sepultador de jogo, né? Mas ao longo do tempo, os jogos foram morrendo, alguns, é normal. E tem jogos, por exemplo, o caso do RF. O RF era um jogo super hardcore, era grinding, era um jogo futurista. Não, o RF era Rising Force Online. Era um jogo que a gente lançou em dezembro de 2006, era um jogo futurista. Então você tinha... O conceito é muito legal. Você tinha 3 raças. E quando você começa a jogar, você escolhe a raça que você quer ser. E 2 vezes por semana tem uma treta mundial entre todas as raças. Da hora. E a raça que ganhar, você tem coisas a mais. Além disso, você elege caras que são, tipo assim, os governadores da raça. Então o cara se candidata e fala, pô, esse cara aqui é legal, vou votar pra ele pra esse cargo. Isso é massa. Então, e aí o cara consegue fazer algumas coisas pra gerenciar aquilo, né? Na guilda, né? Desculpa. Então o conceito de jogo é legal, mas ele é super grinding. Porque assim, é grind, guerra. Grind. É bem pesado nisso, né? Só que aconteceu. Eu gosto de grind. Eu vi uma palestra uma vez, o cara explicando por que você deve ter grind no seu jogo. É uma boa expressão. Mas assim, o jogo tinha um problema de uma falha de segurança do jogo, que os caras conseguiam fazer um ataque determinado ao servidor e o servidor caía. Só que o que acontece? A porcaria do jogo tinha uma política de backup que ele restaurava 1 segundo antes da queda. Então dava pra fazer um exploit aí. O cara fazia uma duplicação de itens. Esse pá que eu lembro dessa polêmica, mano. Eu nem lembrava desse jogo, mas eu lembro de uma polêmica grande assim no passado. E pensa assim, lançar um jogo online custa $1 milhão mais ou menos. Nossa senhora. Então depois que você lança, tipo... Não é que depois que você lança, na hora que você decide vou lançar, cara, você tá abraçando o jogo, o capeta, todo mundo, né? Não é barato. E assim, a Level Up ela deu prejuízo até 2009. Então assim, 2004, 2005, 2006, 2007, era a empresa, os donos da empresa estavam investindo na empresa no Brasil, né? E aí a gente sabia que com um jogo no mercado brasileiro não tinha como ser lucrativo naquela época, tinha que lançar mais. Então a gente lançou ele, depois lançou Grand Chase e The Duel. O The Duel tinha um outro problema. The Duel tinha outro problema de performance, uma outra história. Hack também. Tinha hack. O hack era... Mas The Duel era um jogo também que tinha muito o seguinte. Tinha uns caras ninja que os caras achavam que era 200 reportes por dia que esse cara era hack. Tinha uma menina, cara, que ela fazia o efeito borboleta, que a gente chamava, que era a pessoa que ia pulando e fatiando, assim. E parecia que a pessoa ia voando no mapa, assim. Mas era o skill da pessoa, assim. Não, e a menina fazia, era muito assim. Da hora. O dedo era muito da hora. Esse tinha um problema de performance de rede, muito desgraçado. Mas, enfim, o RF, o que aconteceu? Começou a dar esse problema. Então, os caras derrubavam e o que ele fazia? Duplicava os itens dele. Quando os caras começaram a ver que funcionava, ele duplicava cada vez mais. E aí você estragou a economia do jogo de um jeito absurdo, né? Aí o que a gente fez? A gente falou assim, cara, que foda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a loja do jogo, fecha o cadastro, a gente não deixa nenhum jogador novo entrar, não vende, a gente não vai ter receita, a gente fica pagando o custo do servidor e avisa o desenvolvedor. A gente, obviamente, brigou muito com os caras para corrigir. Quando a gente viu que não corrigia, a gente falou assim, nós não vamos vender mais, não vai ter mais receita, você não vai receber mais dinheiro até se arrumar. Legal isso aí. Então, mas aí o que acontece? Geralmente faz o seguinte, quando você escolhe um jogo, você paga um valor adiantado para o desenvolvedor e você tem uma divisão de receita, ele recebe uma parte da receita. Você tem os custos de operação e aí você vai repassar uma parte da receita para o cara. Então o modelo é interessante pelo seguinte, se eu tenho um jogo que é bem sucedido em 20 países, ele vai receber receita dos 20 países. Eu recebo isso e invisto mais no jogo. Esse era o modelo da época. Hoje em dia é um pouco diferente, mas era o modelo da época. E a gente parou de pagar o cara. Aí o que aconteceu? Quem publicava esse jogo no Japão era a SEGA. Aí a SEGA fechou o servidor no Japão. Aí a gente falou, ixi. Já era. Você já tá puto, porque você investiu uma grana que você não recuperou, a comunidade tá tirando machado, já não é nem pedra, os caras estão jogando machado em você. Come o nome da empresa também. Você fala, eu vou continuar pagando o custo do servidor, mas eu não vou ter receita, porque não era só o cara que não tinha receita, a gente também não tinha.
E não resolve. E aí depois quem publicava na Europa era uma empresa chamada Codemasters, que fechou também o jogo. Aí fala, cara... Vamos só fechar. Sobrou nós, né? Aí ficamos insistindo. A gente ficou 1 ano e meio com o servidor assim, pagando o custo dele sem receita. Aí a gente decidiu fechar. Cara, posso fazer uma curiosidade claro. de fã de Ragnarok? Quanto que custava um servidor aqui? Eu lembro que tinha uma época que um servidor da Ragnarok tinha 40 mil pessoas simultâneas. Então, o que acontece? A gente chegou a ter 40 mil... Não foi 40 mil. A gente chegou a ter 20 e poucos mil. Eu lembro que era 20 e poucos mil. Mas o que acontece? A base da estrutura de Ragnarok são 20 servidores para um mundo. Então, quando a gente tem Chaos, Loki e Fenrir, por exemplo, são 20 servidores cada um. São 60 servidores. Entendi. E você não consegue... aquele servidor é dedicado àquele mundo. Você não migra para o outro. Aí, além disso, tem outros servidores. Não são só esses. Tem os servidores que a gente chama de patch. Porque o patch é quando você vai fazer a atualização do jogo. E o ideal... O ideal não, o certo é que esse patch seja separado dos servidores de jogo, em outra rede, inclusive, para não consumir a mesma banda. Esse foi um outro erro de início que a gente fez. Eles tinham uma concorrência de banda. Entendi. Então, essa foi uma outra cagada que a gente aprendeu com o tempo. Mas aí você tem esses outros patches, você tem os servidores do site. A gente chegou a ter quase 500 servidores na DevOps. E quanto custava isso? Quanto custava para manter um servidor assim, o Loki? Cara, agora eu não lembro. Porque assim, na verdade... Se tivesse que chutar mais de 1 milhão por mês? Não chegava a isso. É que você tem que pensar o seguinte, você tem aí 4 custos diferentes. Um custo é pagar pelo servidor. Você tem outras licenças, licença de OS, de antivírus, um monte de coisa, que isso você paga todo ano. Você tem o custo do data center, que é onde você vai colocar o servidor lá e ele vai te ele vai fornecer a internet para você ir para o resto para fora. E você tem o custo das pessoas dentro da empresa que administram os servidores. Então não é um custo, não é tipo, paguei e pronto. Você tem os custos depois que continuam. Sim. Pensa que assim, quando a gente chegou em 500 servidores, tem uma galera administrando aquilo. E quando eu pergunto o custo do servidor, eu quero saber tudo, porque eu vou lançar um jogo e eu quero saber quanto que eu vou ter que gastar nessa porra. A gente divide as informações. Demorou. E aí assim, tinha essa questão, por exemplo, no RF, cara, chegou uma hora que a gente falou, foda-se, fecha, porque a gente só tá apanhando. O negócio não vai funcionar. Mas por que será que os caras não arrumavam? Porque não dava pra arrumar? Porque tem problemas que são difíceis tecnicamente. E aí o que acontece? Se o cara não tem sucesso com o jogo dele mundialmente, o jogo vai flopar. Ele não vai ter dinheiro pra investir, pra arrumar. O único que eu fiquei puto, assim, demais, que eu falei, cara, que foda, foi o Grand Chase. O Grand Chase eu fiquei muito triste, cara. Eles foram uma flopada, um erro deles, uma cagada. Eu tinha uma relação deles. muito legal com eles, assim. Eles ficavam numa cidade chamada... Ficam numa cidade chamada Daegu, é a 3ª maior cidade da Coreia. Mas é uma cidade que fica a 2 horas de trem de Seul. E todo mundo fica em Seul lá. Então, para você ir para lá, ou você pega um outro avião, que é um saco, é um voo tipo, sei lá, São Paulo, BH, mas você tem que ir até o aeroporto, levar a mala, ou você pega um trem. E eu fui para lá várias vezes, assim, a gente se dava super bem. O cara veio no Brasil 2 vezes e tal. Fez um monte de itens, mapas, coisas voltadas para o Brasil. Que legal. Só que ele chegou a uma época que... Aí foi um problema. Como o Brasil era o principal país, não dava dinheiro suficiente. E tem um número padrão da indústria que você paga para o desenvolvedor. A gente pagava já um pouco mais. E aí chegou uma hora que eles falaram assim, Júlio, você precisa comprar uma storage, que é um banco de dados maior, né? Eu falei, cara, mas uma storage pro jogo? Ele falou, não, tem muita gente, o jogo tá crescendo, tem base de muito jogador. Tá, eu falei, beleza, vou comprar storage. Aí, passou menos de um ano, você precisa comprar uma storage nova. Eu, não, peraí. Aí alguma coisa tá errada, você tem que otimizar o jogo, porque não dá pra eu ficar... comprando storage eu não sou um banco pra ter uma storage pra guardar dado de jogador, de item, né? E, puta, aí discutimos. Falei, tá bom, foda-se, compramos. Chega uma hora que também você fala, eu sei que eu tô jogando dinheiro no lixo, mas compra, porque não vai resolver. No fim da linha tá valendo a pena ainda. Aí passou mais um tempo, você tem que comprar cara. Aí era um storage que... custava $350 mil, sem contar as licenças, só ela. Né? Quase, se fosse hoje, né? Mas vamos antes da pandemia, R$1,5 milhão. Sim. Só que aí você sabe que não precisa. Você sabe, cara, tá errado, porque o jogo ele dava pico de consumo do processamento do banco de dados. Aí falou assim, tem alguma coisa fazendo muita leitura no banco de dados que não precisa. Ficamos 3 meses brigando. E o meu chefe, nessa época eu tinha um chefe que era das Filipinas, e eu falei pra ele, cara, Ben, eu não vou comprar, cara. Ele falou, não, mas vamos. Eu falei, cara, jogar no lixo. E outra, é a 3ª vez, daqui a 6 meses vai ser a mesma coisa. O jogo tem um problema na aplicação, né? Aí...
Só que aí o que acontece? O jogo já estava começando a ficar em baixa, porque eles já não estavam desenvolvendo tanta coisa legal. Então a relação começou a ir pro saco. E assim, publicação é o seguinte, você e o desenvolvedor, vocês têm que se amar, porque senão, cara, não vai funcionar, né? E aí passou um tempo, numa determinada manutenção, acabou a manutenção, o processamento do servidor voltou para menos de 1% do banco de dados. Falei, caralho. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Opa, puta, que legal, corrigiu. O que vocês fizeram na manutenção? Não, nada, a gente não mexeu. O que você fez do seu lado? Falei, tá de sacanagem, né? E aí eu falei, galera, esquece. O meu pessoal ficou muito puto, porque assim, imagina 4 meses tomando porrada da comunidade, sem poder falar... Eles mentiram na cara dura, eles sabiam que eles arrumaram. Alguma coisa eles fizeram, cara. Mas assim, a gente tem uma política, até hoje, que é meio dolorosa, que é assim, e é um pouco a função do publicador. O publicador tem que tancar o desenvolvedor. Eu não posso expor o desenvolvedor, porque se eu expor, a relação acaba. E aí, assim... Tipo advogado e cliente. E esses caras, eles são muito legais. São pessoas muito legais. Assim, tem muita história com eles. E aí, cara, eles falaram, não foi nada. E eu falei para meu pessoal, galera, esquece. Que bom que arrumou, vamos em frente, beleza. Mas o jogo já tava, assim, com pouca atualização, já tava meio cagado. Aí passou um ano, eles falaram assim, nem um ano. Eles falaram assim, nós vamos fechar o jogo. Eu falei, puta, mas vocês não querem renegociar a licença, se alguma coisa para manter o jogo? Não queremos. Nós vamos fechar mundialmente, focar em outras coisas. Puta, tudo bem. E a gente tinha desenvolvido internamente um jogo, o jogo do Chico Bento para Facebook. Foi a única vez que a gente desenvolveu. A gente fez um jogo para o Facebook com a marca do Chico Bento. Foi muito legal, um baita aprendizado. Chegou a ter 1 milhão. Que tipo de jogo que era? Cara, era uma mistura de farming com quest. Então, você tinha quests do tipo... Mas era um RPG? Não, era tipo um Fazenda Farmville. Tá. Tipo um Farmville, mas você tinha a sua fazenda, mas você tinha as áreas comuns. Você tinha a escola do Chico, você tinha o centro a vila da cidade, você tinha essas coisas. E tinha as quests. Então, por exemplo, vai ter o arraiado, não sei o quê. Então, você tem que juntar 10 milhos e conversar com o fulano não sei aonde para ver como conseguir uma corda. Então, você tinha umas quests, assim. E assim, a gente não deu certo financeiramente, mas a gente chegou a ter 1 milhão de jogadores por mês no jogo. Que legal. E ele funcionava bem, assim. Isso foi um negócio com o Maurício de Souza que vocês fizeram? A gente licenciou e fez. Legal. E aí, assim, de novo, a gente perdeu dinheiro, mas foi uma experiência interessante. Acho que a gente aprendeu bastante coisa e tal. E aí, quando ele falou, vou fechar, eu falei, cara, eu quero comprar o jogo. Eu falei, eu não entendo desenvolver MMO, mas a gente tem um histórico, eu quero comprar, eu vou montar uma equipe e a gente vai tocar o jogo. E aí, assim, eles não quiseram nem ouvir proposta. Eles falaram assim, não... A IP é nossa, obrigado e tal, mas a gente não quer nem conversar. Entendi. Aí eu mandei um outro e-mail, e assim, os asiáticos, eles têm uma coisa muito de hierarquia, que pra gente, eu pelo menos acho bizarro, mas é assim, o estagiário conversa com o estagiário, o assistente conversa com o assistente, é surreal. E aí eu mandei um e-mail pro cara que era fundador, eu falei, cara, deixa eu te fazer uma proposta, porque assim, tem muito fã, é o maior país, você vai deixar todos os jogadores tristes. E ele era um cara muito legal. Uma vez, eles tinham tem um negócio na Coreia chamado soju, que é você tem que sair para beber. Beber e se destruir. É isso. E no soju, a teoria é que você pode falar o que você quiser. E aí, uma vez, ele pegou um negócio de soju e falou assim, Júlio, entertain or go to hell. Porque ele falava isso, ele falou, o jogador tem que estar feliz. Se a gente vai ganhar dinheiro depois é uma consequência. Então ele tinha isso, que era legal. E aí eu falei, cara, você lembra, né? Vamos fazer o que é bom pro jogador. Imagina quantos jogadores vão ficar tristes e tal. Não quis nem conversar. Cara, aí eu fiquei muito puto. Aí eu falei, avisa a comunidade que a gente fez uma oferta e o cara não quis. Foi a única vez que a gente expôs um desenvolvedor, assim. Você falou quanto que foi a oferta? Não, eu não cheguei a oferecer dinheiro. Ele nem quis ouvir. Só ofertou, tipo, eu compro, hein? Não, eu falei, eu quero comprar. Vamos conversar? Ele falou, não quero vender. Deixou morrer. Igual os caras com o Ragnarok. E aí ele fez aí ele fez o celular do Grand Chase, mas é bizarro, porque o celular do Grand Chase é meio que um RPG. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. É só a IP, assim. E aí tem alguns eventos que eu vou todo ano, né, a trabalho. E tem um na Coreia do Sul, né? E, cara, eu sempre almoçava com ele, a gente saía pra beber, fazer o tal do soju e tal. Naquele ano ele não marcou comigo. Caralho! Aí eu vi ele na feira, ele só fez assim, de longe. Ele ficou muito puto, porque eu expus ele. Ele mandou um e-mail pra mim falando, isso aqui que você fez não se faz e tal. É? E mandou. Entendi. Não, normalmente não existe um combinado, é meio que uma ética, assim, de, você não expõe o desenvolvedor. O desenvolvedor pode fazer a merda que for, o publicador tem que tancar. Bom, eu como não sou desenvolvedor ou publicador, eu quero que se foda. Você quer jogar, lógico. Eu quero jogar a porra do jogo, caralho. Inclusive, tenta comprar Ragnarok. E me chama, você não precisa pagar nada. Só deixa eu dar umas dicas. Mas, a gente fez quests pro Ragnarok no início. Vocês fizeram quests?
Fizemos quest. A gente fez uma quest que era Os Suspeitos, Que legal. que era uma quest mesmo de algum crime que aconteceu e você tinha que encontrar. Esse é um outro cara legal, o Nicolas. O Nicolas trabalhou, depois ele saiu, foi pra Ubisoft do Brasil para fazer desenvolvimento. Aí ele voltou para trabalhar com a gente no jogo do Chico Bento. Hoje ele tá em Vancouver, trabalhando na Ubisoft. Ou massa. Toronto, sei lá. Então, mas aí terminando a história. Aí no ano seguinte, eu falei, não, eu tenho que marcar com ele, cara. O cara é meu brother. Tipo, mesmo que, sei lá, a gente se Tinha até esse desentendeu, né? atrito, Mas, pô, a gente fez quase 10 anos do jogo. Foi legal pra verdade, caramba uma e tal. relação extensa. E aí eu marquei com ele e tal, beleza, vamos jantar, vamos. Vamos almoçar, vamos, a gente vai almoçar. Quando eu cheguei no stand pra encontrar ele, ele olhou pra mim e falou assim, meio com ódio no olho, assim, "You should never have sent that email." Eu falei, cara... Qual e-mail? Pedindo pra comprar? O e-mail... Desculpa, o e-mail não, a mensagem, falando pros jogadores que... Do jeito asiático, duro, né? Aí eu falei, cara, eu nem vou contestar, beleza. Eu também acho que você tá errado de não querer nem ouvir, assim. Se ele ouvisse a minha proposta e falasse, não vou vender, tá bom, mas não queria nem ouvir, cara. E aí ele falou, aí depois, assim, não ficou a mesma coisa, mas melhorou, assim. que bom. Vocês foram almoçar no fim das contas, ele não te Fomos, bateu fomos. nem nada. Eu sou magro, acho que dava pra correr, né? Assim. Não, mas não bateu, não.